Eu estou aqui. E não... Se algum de vocês quiser ir a algum lugar, pode sair a qualquer momento. O que nós requeremos é silêncio. Mas o que o silêncio requer é que eu continue falando. Dê ao pensamento de alguém um empurrão. Ele cai logo. Mas o que empurra e o empurrado produzem esse entretenimento. Chamado discussão. Vamos ter uma daqui a pouco? Ou podemos decidir não ter uma discussão. Há silêncios. E as palavras fazem. Ajudam a fazer.
os silêncios. Eu não tenho nada a dizer. E eu estou dizendo. E isso é poesia. Como eu quero. Isso que vocês acabaram de ouvir é um trecho da Conferência sobre o Nada, do John Cage, traduzido pelo Augusto de Campos. Vocês acham isso aqui nesse lindo livro, O Anticrítico, edição antiga, eu acho que tem uma edição mais recente. A Conferência sobre o Nada foi, inclusive, lida, tem um vídeo do próprio Augusto lendo essa tradução dele, também lá no YouTube, da Conferência sobre o Nada, justamente buscando o silêncio e o ruído. Olha aí. Nós estamos já na esfera da produção de ruído total. Né? Tem uma coisa interessante nessa coisa da quarentena, que é justamente esse que eu estava falando no primeiro bloco, né, do represamento do barulho, que agora vem, as pessoas vão querer fazer, inclusive porque é isso, assim, esse barulho que está rolando ali agora, aqui do lado tem uma loja. Sim, sim, sim. Boa, Greg. Boa indicação. Aqui do lado tem uma loja de coisas para fazenda, que sempre chega caminhão entregando, então fica esse movimento. Hoje é porque está tendo uma obra na rua e agora chegou um caminhão da prefeitura que eles recolhem o entulho da obra, e eles estão fazendo isso agora. Eu já reconheço, inclusive, todos os sons quando eles acontecem aqui em frente. Talvez seja melhor fechar mesmo, Lula, porque vocês me aguardem um instantinho, eu vou fechar aqui a porta para não encher a casa de poeira e de, naturalmente, coronavírus. Então. Desculpem a interrupção no meio da live, mas a gente precisava fazer isso, porque senão começava também a entrar, né, os vírus aqui. Mas é isso, assim, há um verdadeiro frisson agora, né, para fazer as coisas acontecerem novamente, porque isso é a manifestação. Aí é o lado negativo, né, que a gente pode falar dessa questão. Assim, todo mundo tem que ser muito ruidoso para mostrar que está trabalhando, né? Esse mesmo jogo entre som e silêncio que o John Cage fez na conferência sobre nada, ele faz uma série de outras conferências que estão no livro que Augusto de Campos organizou, chamado John Cage, de segunda a um ano, né? Que é
Novas Conferências Escritas de John Cage, que tem a tradução do livro de Rogério Duprat e a revisão de Augusto de Campos. Tem a primeira edição pela editora Ucitec, em 85, que é a edição que eu tenho, mas existe uma edição mais recente que está disponível por aí, né? Pela editora Cobogó. E é incrível. E já a gente vai falar porque isso tem que ver com o Rogério Duprat, que faz aqui um trabalho de pesquisa incrível em cima de livros, não só do From Here to Monday, né, que é um dos livros de John Cage, mas outros livros. E aí, aqui, a tradução da conferência na Juilliard, que eu vou ler também um trechinho nesse mesmo ritmo, né, Aliás, esse trecho, se não me engano, também se acha no YouTube, uma gravação dele lendo a conferência da Juilliard. Não sei se é a própria da Juilliard, mas que é a conferência na Juilliard, a Juilliard School, né, que tem lá em Nova York, onde ele fez essa conferência. Numa conferência, não há, antes de começar, não há formas de ler isso aqui melhor do que o próprio John Cage lendo. Ele fazia isso de forma excepcional. Vou tentar aqui um pouquinho. Numa conferência sobre Zen Budismo, no inverno passado, o Dr. Suzuki disse: antes de estudar Zen, homens são homens e montanhas são montanhas. Enquanto se estuda Zen, as coisas se tornam confusas, não se sabe exatamente o que é o quê e qual é qual. Depois de estudar Zen, homens são homens e montanhas são montanhas. Depois da conferência, foi feita a pergunta: Dr. Suzuki, qual é a diferença entre homens são homens e montanhas são montanhas? Antes de estudar Zen, e homens são homens e montanhas são montanhas. Depois de estudar Zen, Suzuki respondeu: a mesma coisa. Só um pouco como se você tivesse os pés um tanto fora do chão. Agora, antes de estudar música,
homens são homens e sons são sons. E aí ele vai nessa toada, página 96, página 97, página 98, até o fim da primeira parte. Alguém pode imaginar assim, e aí continua, páginas e páginas e páginas. Alguém pode imaginar assim, gente, mas isso devia ser uma tortura para assistir e tal. Era incrível. Eu nunca tive a oportunidade de ver, mas pelos vídeos, você gruda no vídeo. Aliás, assim, é totalmente fora disso aqui, mas aproveitando o John Cage, eu adoro essa capa. Aproveitando o John Cage, tem um John Cage aqui com seu sorriso. John Cage tinha um sorriso que era uma coisa assim encantadora, de segunda a um ano. Antes de continuar esse comentário aqui sobre o divertidíssimo John Cage, né? Eu queria recomendar a vocês uma outra coisa que, em tese, poderia parecer também um negócio muito cansativo, mas que ontem, tarde da noite, reassistimos com muito encantamento, que é o filme Pan-Cinema Permanente, do Carlos Nader. Pan-Cinema Permanente. Vou botar aqui o nome. Pan-Cinema Permanente. O que é o Pan-Cinema Permanente? É um filme do Carlos Nader, que é um cineasta brasileiro, sobre a figura inesquecível de Wally Salomão, baiano de Jequié. Wally Salomão, poeta. E se você não conhece a obra do Wally Salomão, você certamente já ouviu alguma canção da música popular brasileira que tem uma letra de Wally Salomão. Além de letrista, compositor, ele era promotor cultural, poeta, né? E tudo isso é descrito. Ele veio a falecer em 2003, infelizmente, de forma muito súbita, e isso estava em preparo. O Carlos Nader vinha fazendo uns trabalhos com ele, e aí, anos depois, ele solta esse filme, o Pan-Cinema Permanente, que vocês acham no YouTube. Tem no YouTube para ver. Mais de uma versão até. Disponível. Melhor do que a versão que colocaram do Fronteiras, que o Carlos Nader fez, e que tem partes desse Fronteiras também que estão no Pan-Cinema Permanente, que o Instituto Itaú Cultural colocou na página do Itaú Cultural, e a parte final do vídeo está totalmente destruída, né? E eles mantêm isso no ar dessa forma, que eu acho que é uma coisa assim abominável. Aproveito para fazer a denúncia, né? O Instituto Itaú Cultural, que tem tanta grana, tanto recursos, poderia consertar, né, essa gafe, né? Enfim. Mas o Carlos Nader tem vários trabalhos, se botarem lá no Google Carlos Nader, tem todos os trabalhos dele, e o Pan-Cinema Permanente está disponível na internet de graça. Uma boa dica para esse período de quarentena, a gente vê um filme tão genial como esse, que tem pontos de contato com coisas que o Cage fazia e com outras pessoas que eu tenho falado aqui faziam. Me lembrou por causa dessa coisa de ser algo que, muito embora seja muito experimental e tal, você não consegue cochilar vendo isso, né? Muita gente pode ter cochilado assistindo eu falando aqui que não é uma matraca, mas uma conferência do John Cage, feita pelo John Cage, impossível você cochilar. É incrível, absolutamente incrível. Claro, depende também de você conhecer a língua e tudo. Bom, Rogério Duprat foi quem fez a tradução do livro do John Cage, né? E aí eu queria falar 2 ou 3 coisas sobre Rogério Duprat aqui, né? Agora, mais especificamente sobre o Rogério Duprat e sobre o grupo Música Nova, do qual
indiretamente ou diretamente em algum momento fez parte também o Gilberto Mendes. Quem são essas duas pessoas, Gilberto Mendes e Rogério Duprat? No processo que se deu nos anos 50 de renovação das artes da cultura no Brasil, do qual fez parte o embrião do que viria a ser o cinema novo, na música, a bossa nova, que, por sinal, tem muitas relações com essa questão dos sons e dos silêncios do John Cage, mas não vou falar disso agora. E a poesia concreta, que eu tratei recentemente sobre a designação geral de poesia visual, para uma série de vídeos muito semelhantes a esse aqui que eu acabei de fazer, aproveitar para fazer essa publicidade também, ajudar eles, para o Paço das Artes, lá em São Paulo. Vocês entrarem lá aqui mesmo no YouTube, aqui não, no YouTube do Paço das Artes, Paço com C cedilha, Paço das Artes, lá de São Paulo, que é o Museu de São Paulo, dirigido pela minha querida amiga Priscila Arantes. Esse Museu Paço das Artes tem uma programação que está sendo feita para a internet e que são vídeos, e eu gravei 4 vídeos lá, que seriam 4 lives, né, sobre poesia visual. Estão lá, devem sair agora, nesse próximo fim de semana, devem sair os outros 2 blocos que eu gravei. Eu gravei 2 blocos, já estão lá, e gravei mais 2 blocos que vão sair esse fim de semana, com uma longa explanação sobre, não tão longa como eu gostaria, não consigo, eu consumi o tempo, eles pediram blocos de 15 minutos, eu consegui fazer nos primeiros blocos de 20 minutos, o segundo já estava fazendo de meia hora e tal. Mas lá eu faço uma corrida, né, uma leitura assim, a jato da história da poesia visual no Brasil, e aí eu menciono esse outro evento, que é a poesia concreta. Então, eu estava falando, nesse contexto da produção da pintura concreta, como veio a ser conhecida, as artes visuais concretas. Olha, está fazendo calor de novo. A poesia concreta, a música concreta, apareceu também a poesia concreta, a música concreta, e a música concreta não era exatamente música concreta nesse momento, até que há a publicação, em 1963, se eu não estou enganado, do Manifesto Música Nova. Pode ser que eu esteja errando aqui a data. E o grupo da Música Nova era um desses grupos que circulavam, esses artistas todos, o pessoal do grupo Ruptura, que era da pintura concreta, o pessoal da poesia concreta, o pessoal do grupo Música Nova, todos eles se reuniam, se trocavam informações entre eles. O Manifesto da Música Nova é o mais recente de todos esses manifestos, e sempre me chamou muita atenção esse grupo da Música Nova, porque tem um detalhe nesse grupo que é muito importante, é que eles foram, parte dos integrantes dele, desse grupo em particular, o criador do grupo, grande incentivador do grupo, quem redigiu, na verdade, o manifesto, que é o Rogério Duprat, ele foi o criador de alguns dos arranjos mais importantes daquilo que viria logo em seguida a esse grupo Música Nova, que é o movimento conhecido como tropicalismo, tropicalia. Prefiro o termo tropicalia, né, que acontece, que tem o seu auge justamente nos anos de 1967 e 1968, e cujos arranjos todos lá, inclusive do famoso disco Panis et Circenses, que o Décio Pinhatari gostava de chamar a atenção para o fato de que estava em latim errado, né, que tinha que ser Panem et Circenses, e aí está Panis et Circenses. Mas é claro, né, também isso pode ser levado na conta de toda a geleia geral, expressão, aliás, que é também do Décio Pinhatari. O movimento da tropicalista, ou da Tropicalia, é uma espécie de convergência entre as ideias da antropofagia de Oswald de Andrade e todos esses movimentos de vanguarda anteriores, da década de 50 no Brasil, e houve uma participação decisiva nisso de Rogério Duprat, que foi quem fez os arranjos, quem construiu toda a personalidade musical, vamos dizer assim, da Tropicalia. Isso reconhecido por todos os participantes da Tropicalia. Se vocês quiserem uma informação que foi muito útil para mim também, para a elaboração do que eu vou falar aqui, vocês podem consultar
um vídeo que também está no YouTube, ou pelo menos estava até algum tempo atrás, que se chama Rogério Duprat. É um vídeo do Oiregon Tarpud, que é a palavra Rogério e a palavra Duprat com as letras trocadas, né? Que é um vídeo feito pelo Pedro Vieira para a TV Cultura em 2002. Isso estava, pelo menos, no YouTube. Como uma coisa da TV Cultura, provavelmente ainda está. E que é um documentário, a meu juízo, a melhor coisa que já se fez sobre o Rogério Duprat, e que deixa muitos caminhos abertos, o que me motivou a, já há algum tempo, mergulhar nesse assunto. E aí, desde que no ano passado eu tive a oportunidade de viajar com os Novos Cachoeiranos para ir a Brasília, né? Nós fomos com um edital de mobilidade a Brasília apresentarmos de música de Brasília. Aí eu aproveitei para ir na UNB para tentar achar algum material, que afinal não achei. Eu vou explicar o que é isso, né? E tentar encontrar algum material sobre o Rogério Duprat. O Rogério Duprat, por que me interessa tudo isso? Por que o Rogério Duprat? E por que tudo isso que eu estou falando? Dois nomes são fundamentais nessa história, Gilberto Mendes e Rogério Duprat, porque são os dois compositores que trabalharam mais diretamente com os poetas da poesia concreta, inclusive fazendo composições musicais para os poemas de Décio Pinatari, Haroldo, Augusto de Campos e outros. Mas isso não seria só a motivação para eu ter interesse no Rogério Duprat. Outra que eu falei seria essa coisa dos arranjos, e porque o Rogério Duprat passa por uma experiência, e isso aqui é o foco desse meu interesse, passa por uma experiência que eu considero que é uma das origens negligenciadas da performance brasileira. A gente que trabalha com performance tem tido há muitos anos um trabalho de tentar construir uma outra história da performance que não seja a história contada lá pela Rosely Goldberg, por exemplo, que eu falei, que é curadora do Festival Performa lá em Nova York, que é a história oficial da performance. Aí você tem nomes como Boyce, Marina Abramovic, sei lá, aquele outro lá, o Chris Burden, né? Enfim, Vitor Conte, aqueles nomes da body art do início dos anos 70, e que ficaram mais consagrados como os grandes de final dos anos 60, Alan Capra, o Happenings, né? Essa narrativa que hoje já virou história, porque já tem quase, daqui a pouco vai ter 100 anos isso aí. E ao mesmo tempo, a performance se espalhou pelo mundo e foi, em cada lugar, sendo reconstruída, antropofagizada, eu diria, e transformada de todas as formas possíveis, e uma dessas formas é a que se desenvolveu no Brasil, onde algumas dessas ideias chegaram em tempo real, né? E aí, no caso do Rogério Duprat, dá-se o seguinte: o Rogério Duprat era um sujeito relativamente pobre, de família classe média baixa. E, como todo mundo naquela época, né, e ainda hoje, né, estudante de música, batalhou para conseguir a sua formação e vai de concurso em concurso, de esforço em esforço, até que pinta uma oportunidade para ele, que era um sujeito pobre, de estudar no lugar mais cobiçado naquela época pelas pessoas que tinham passado pela experiência, vou falar dele mais uma vez, do Hans Joachim Kohlreuter, ou seja, de ser alunos das aulas do Hans Joachim Kohlreuter, esse que convidou os Metak para vir para a Bahia. Né? O Kohlreuter deu os seminários de verão dele lá em Campos do Jordão, e Rogério Duprat seguiu ele, e aí isso, narrado pelo Rogério Duprat, significa, inclusive, a transformação que ele, Rogério Duprat, vai fazer de compositor nacionalista para compositor de vanguarda, como se dizia na época. É aí que o Rogério Duprat, que seguia a cartilha nacionalista que tinha sido inaugurada por Villa-Lobos e que tinha como seu
grande divulgador na época, justamente o maestro Guerra Peixe e outros, ele abandona essa escola, né, que tinha muito que ver com um pensamento de esquerda, né, mas uma esquerda que a gente diria hoje, de certo modo, uma esquerda conservadora, que era conservadora em termos artísticos, embora avançada em termos políticos, né, entendia como entendia a cartilha do Partidão na época, seguindo a visão stalinista de que você tinha que fazer uma arte compreensível para as massas, né? Então, toda a produção, inclusive dos músicos marxistas, tinha que ser algo que pudesse ser compreendido pelo grande público. Isso rendeu na Rússia expurgos e sofrimentos incontáveis para muitos compositores, que é uma outra história que pode ser contada depois. Rogério Duprat rompe com isso a partir de certo momento, quando ele tem contato justamente com o dodecafonismo, com novos tipos de composição. E aí havia um lugar que todo mundo sonhava ir para lá, que era Darmstadt, na Alemanha, onde estavam concentrados os estudantes que estudavam a partir das ideias de um compositor francês chamado Pierre Boulez, né, que também praticava o dodecafonismo, mas nesses seminários em Darmstadt também vinham outros compositores, outras figuras de destaque, dentre eles o John Cage, que já tinha fama nessa época, foi fazer, no começo dos anos 60, foi fazer palestras em Darmstadt. Aí, naturalmente, a gente pode se perguntar assim, bom, então Rogério Duprat, quando foi para Darmstadt, ele assistiu o John Cage dando palestras, ao que parece, não. Mas essas informações não são precisas, porque os dados e documentos sobre Rogério Duprat, que deveriam constar dos arquivos lá da Universidade de Brasília, não estão disponíveis. E isso é uma coisa muito assustadora, porque passa pela percepção de que alguns dos acontecimentos mais importantes da nossa história ainda continuam mal documentados ou cujos documentos estão desaparecidos ou são obliterados, impedidos, o pesquisador é impedido de ter acesso a esses documentos. No caso, eles não estão disponíveis mesmo. Eu fui à Universidade de Brasília, passei lá um dia inteiro fazendo pesquisas na biblioteca, não tinha muito tempo, né? Poderia passar meses se eu tivesse como fazer isso. E eu fazendo essa pesquisa rápida lá, eu descobri que todos os documentos sobre o Música Nova e sobre a passagem de Rogério Duprat pela Universidade de Brasília não estão disponíveis. O que eu quero dizer com isso? Eu ainda não falei do que aconteceu depois de Darmstadt. O que aconteceu? Rogério Duprat, muito jovem, 20 e poucos anos, vai para Darmstadt, e aí ele tem um contato com essa música aleatória, assim chamada aleatória aqui no Brasil, com a música, com os experimentos que trabalhavam com uma nova possibilidade. Quer dizer, ele narra da seguinte maneira, o próprio Duprat, nesse vídeo, inclusive, que eu estou citando para vocês, ele diz assim, eu cheguei lá querendo ver música do Decafone, para descobrir que isso tinha virado uma brigalhada danada entre Stockhausen, entre os compositores que queriam eletrônico, os compositores que queriam a música concreta, e aí tinha uma briga entre a música eletrônica e a música concreta e tal. E aí tinha uma novidade, que era uma coisa que a gente não conhecia aqui no Brasil, que era justamente essa nova música feita com sons e incorporando completamente o acaso. O termo mais importante é esse. Eu vou pegar aqui o poema do Augusto Campos, que está nessa publicação que eu falei para vocês, Sem Cage, né? O poema recriado, né, pelo Augusto Campos, Acaso, né? E recriado pelo Augusto Campos com o Daniel Scandurra. O poema é de 1963, justamente da época em que se dá esse impacto, né, da chegada do acaso no Brasil. E isso é refletido na bibliografia dos autores que estavam em contato com o Rogério Duprat. Quer dizer, o Rogério Duprat efetivamente trouxe essa questão do acaso, né, e começa a aparecer isso nas obras dos autores brasileiros. E aqui está o Daniel Scandurra também usando uma coisa do hexagrama, né, do I Ching, que é outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui, que o Cage trabalhava muito com essa questão do I Ching. Até Augusto Campos fez
esse penta-hexagrama, pegou o I Ching e botou um pentagrama, né? Botou notas, né, no hexagrama do I Ching, em homenagem ao John Cage. Ele fez isso em 77. E aí, essa ideia do acaso, quer dizer, o que o Rogério Duprat descobre lá? Ele descobre o acaso. E aí ele traz o acaso na sua bagagem para o Brasil, e aqui ele começa um processo novo, porque estávamos, então, no momento em que Darcy Ribeiro estava criando os novos departamentos, a exemplo do que tinha sido feito nos anos 50 com Edgar Santos na Universidade de Brasília, da Bahia. O Darcy Ribeiro estava à frente da Universidade de Brasília. Inclusive, quando eu fui na Universidade de Brasília, eu vi o livro da Darcy Ribeiro, que é muito bacana, ele contando sobre o que era construir essa nova universidade, que é a Universidade de Brasília. Era um projeto excepcional. Parte desse projeto foi destruído pelo golpe militar. Quer dizer, quando nós falamos aqui ditadura nunca mais, isso é porque a gente sabe o que foi destruído, né, por um golpe militar que já aconteceu no Brasil. Foi um golpe, sim, não foi um contragolpe ou essas bobagens que eu ando dizendo por aí. Foi um golpe que fechou durante um tempo a Universidade de Brasília. E o projeto, então, que Darcy Ribeiro, eu estou me antecipando para contar a história toda, o projeto que Darcy Ribeiro tinha da Universidade de Brasília era um belíssimo projeto. E aí ele chama o maestro Cláudio Santoro para o departamento de música. O Darcy Ribeiro cria alguns departamentos de arte, no Instituto de Arte da UNB, e o departamento de música ele entrega ao Cláudio Santoro, que era a pessoa que ele conhecia, da área de música, que ele admirava e tal. E aí acontece uma coisa excepcional. O Cláudio Santoro, ao invés de trazer o pessoal, o povo nacionalista e tal, o Cláudio Santoro diz, não, eu vou trazer o pessoal, esse pessoal aí do Grupo Música Nova. Tinha acabado de sair o manifesto do Grupo Música Nova e falou, vou pegar o professor Darcy Ribeiro, que é que a gente pega as coisas mais inovadoras. Então, eu vou pegar as coisas mais inovadoras. E aí chama Rogério Duprat, Damiano Cosella, Júlio Medalha, chama esse pessoal todo e leva todo mundo para Brasília, para construir a Universidade de Brasília. E Rogério, que era um militante, tinha sido militante do Partido Comunista, então ele fica entusiasmadíssimo com essa ideia, evidentemente, junta a família, já tinha uns 2 ou 3 filhos, bota todo mundo, vamos embora para Brasília, e vai todo mundo embora para Brasília, se muda para Brasília. Né? Como eu fiz aqui, me mudei para o Recôncavo da Bahia, em nome de um projeto inovador. Aqui eu estou em nome desse projeto inovador, que é o FRB. A gente tem todo dia temor de que aconteça conosco o mesmo que se passou lá com a UNB. E aí eles se mudaram, Rogério veio para Brasília, eu digo veio porque está mais perto de nós aqui, Brasília está lá, a oeste de nós aqui. E veio para Brasília com a família Malicuia, papagaio e tudo mais, para construir o departamento de música, ajudar a construir o departamento de música da Universidade de Brasília. O que aconteceu lá? Eu falei que isso era precursor da performance. Porque na Universidade de Brasília, o que Rogério Duprat encontra é a possibilidade de não fazer aquilo que já tradicionalmente se fazia, né, nas práticas de ensino de música. Para começo de conversa, ele inova uma coisa que meu colega amigo aqui faz com os novos cachoeiranos, né, que é trabalhar com o contraponto, que era uma coisa que não se trabalhava dessa forma nos cursos de música. Os cursos de música no Brasil eram, e ainda são muitas vezes, muito, muito conservadores, então ele já inova trazendo essa questão do contraponto, e mais do que isso, eles começam a fazer experimentos com os alunos de música, experimentos usando esses elementos da música aleatória, que, na verdade, se concretizavam em termos de apresentação como happenings. Lembra que eu falei, 2 blocos atrás, dos happenings, que John Cage teria feito o primeiro, que se considera o primeiro, em 1952, o primeiro happening da história, que é o evento sem título, que era um evento musical? Pois bem, eles começam a fazer isso. Então, happenings em que se reúnem compositores, o Jorge Antunes, que já estava lá em Brasília, e outros compositores, e aí se reúnem, e aí o Damiano Cosella começa a fazer barba com barbeador elétrico, o outro fica rasgando jornal e tal. São composições que usam
instrumentos não convencionais. Começa a incorporar isso que o Cage falou do som, de modo geral, como instrumento musical, e aí vários outros instrumentos musicais combinados a instrumentos musicais convencionais. Então, durante um curto período de tempo, entre 63 e 64, acontece uma coisa maravilhosa, que é esse momento excepcional da UNB, em que happenings acontecem nas aulas dos cursos do Departamento de Música da UNB. Aí vocês vão perguntar, e onde é que estão os vídeos, onde é que estão os filmes, onde é que estão os registros dessas coisas? Não estão. Aí você vai lá na Universidade de Brasília, pergunta, Departamento de Música da Universidade de Brasília, o que tem é coisa dos anos 70 para cá. Porque o Cláudio Santoro continuou lá. Né? O que aconteceu? O que aconteceu foi que, quando tem o golpe de 64, o governo decide caçar um número, eram 12, 15 professores, e prendê-los, inclusive. A UNB é uma das universidades federais brasileiras que teve invasão do Exército e da Polícia no campus, uma coisa completamente ilegal e que fere a autonomia universitária. Tropas invadiram e prenderam professores, e aí isso gerou um protesto tremendo, os alunos todos se reuniram, e aí 200 professores de vários cursos diferentes, mais de 200 professores, fizeram um manifesto pedindo exoneração simultaneamente. E aí o que aconteceu é que a universidade perdeu 200 e tantos professores, o que naquela altura do campeonato era a mesma coisa que matar a universidade. Né? Ou seja, a Universidade de Brasília, depois desse episódio, não foi mais a Universidade de Brasília que tinha sido pensado, virou outra coisa. Ela existe até hoje, é uma grande universidade, pessoas excepcionais lá, mas aquela Universidade de Brasília, aquela utopia, né, da Universidade de Brasília desapareceu completamente. Né? E aí, como diz, no momento particularmente emotivo e emocionante do documentário do Rogério Duprat, né, o Regis Duprat, o irmão do Rogério, fala dessa forma, e aí, festa acabada, caipira na estrada. Né? Ele disse, aí acabou tudo, não tinha mais jeito, e aí voltaram para São Paulo. E Rogério volta para São Paulo sem dinheiro, com uma família para sustentar e sem emprego. E aí ele não vê outra solução e ele fica tão desgostoso essa coisa, né, que a destruição que se faz das coisas no Brasil, que acaba desanimando os artistas. Né? Então ele fica completamente desanimado e diz, bom, agora não tem mais saída, eu vou abandonar a música, eu vou fazer outra coisa da vida. E aí ele faz o que seria uma derrota naquela época, mas acabou se revelando uma vitória. Ele abandona a música de concerto, o que se diria ser a música séria, né, vamos dizer assim. Ele abandona a música de concerto, e aí tem sempre uma coisa que eu fico em dúvida aqui com essa cadeira agora que eu estou entendendo. Ele abandona a música de concerto e aí vai partir para o trabalho comercial. Ele comercializa a sua música, e aí abre uma empresa para fazer jingles e tal, e num instantinho começa a ter sucesso. E aí é dessa forma que ele vai sustentar a família dele. Ele cria um estúdio, chega a criar um estúdio, que é o Vice-Versa, onde foram gravados alguns dos álbuns antológicos da história da música popular brasileira. Há uma lista de álbuns gravados no Vice-Versa que são excepcionais. O meu ex-mestre de bateria, Zé Eduardo Nazário, durante certa época, morava ali em Pinheiros, o Vice-Versa ficava ali, e ele emprestava a bateria dele para o Rogério Duprat para o estúdio, com a contrapartida de que o Rogério permitia que ele ficasse lá, porque você ficar ensaiando bateria em casa é um negócio que inferniza os vizinhos todos. Né? Então ele tinha um estúdio para ele ficar o tempo todo treinando, e aí isso foi excepcional para o Zé. E como ele andava sempre lá no estúdio, ele colaborou com alguns dos discos mais importantes da história da MPB também, né? O que faz do Zé Eduardo Nazário um extraordinário músico, e colaborou muito com o Rogério Duprat. Isso para contar assim, um detalhezinho de vários outros detalhes que podem ser contados só sobre a história do Vice-Versa. Fora o que tinha sido feito antes pelo Rogério Duprat, que criou alguns dos jingles mais geniais da publicidade brasileira, e, ao mesmo tempo, também começou, como ele trabalhava com jingle e tal, ele conheceu uma banda de rock, precisava de uma banda de iê, como se falava na época, para fazer os trabalhos dele, e ele acabou ficando amigo dos irmãos
Dias, né, o Sérgio Dias e o Arnaldo Batista, que tinham uma banda chamada Os Mutantes. E aí começou a trabalhar com os Mutantes, aí apresentou os Mutantes ao Gilberto Gil, porque o Gilberto Gil queria apresentar no Festival da Canção o Domingo no Parque, queria uma banda de iê, o Caetano Veloso já tinha conseguido uma outra banda que era de uns músicos argentinos, também que tocava aquilo que se chamava na época iê, né? E já estava uma parcela, já era um grupo de compositores e artistas do movimento da nova música popular brasileira, chegou a se chamar MPBN, inclusive, estava interessado em fazer uma transformação na música, e aí esse grupo acaba ganhando o nome de Tropicália, é uma outra história que a gente pode contar em algum outro momento. E aí, bom, reunindo isso tudo, aí o Rogério Duprat é apresentado a eles, e aí, pronto, o Rogério Duprat faz a sonoridade da Tropicália. Vejam que história extraordinária. A sonoridade da Tropicália foi construída na cabeça e no coração do Rogério Duprat, quando ele vai para a Universidade de Brasília fazer happening, né, ensinando um departamento inovador. História tão linda. Eu fui buscar, isso aqui virou um artigo, um paper que eu tenho aqui, que eu apresentei no Sexto Com Música, no ano passado, que é um congresso de música e comunicação, que aconteceu aqui em Cachoeira, na UFRB, no CAU, no Centro de Artes, Humanidades e Letras, e eu apresentei num GT lá, fiz uma comunicação que é esse sobre algumas origens negligenciadas da performance brasileira, o caso NB, isso deve sair proximamente nos anais desse Sexto Com Música. O resumo está no site do lado do Sexto Com Música. E o que eu conto? Eu conto essa história e narro também a experiência de ir lá na Universidade de Brasília e não encontrar nada. O próprio bibliotecário da Universidade de Brasília ficou assim, não, mas não é possível, deve ter alguma coisa a respeito disso, caçamos o dia inteiro nisso, e não conseguimos, a não ser algumas coisas que eu reproduzi e trouxe comigo para poder montar esse artigo. Depois eu, conversando com amigos em comum, digo amigos em comum como meu grande amigo Liv Trachtenberg, que é amigo do filho do Rogério Duprat, me disse para eu entrar em contato, ainda não tive a oportunidade de fazer isso, entrar em contato com a família do Rogério Duprat, que provavelmente detém esses documentos, porque no documentário do Pedrão, que é o cara que fez o documentário, tem lá uma cena do Rogério folheando álbuns de fotografias onde tem essas fotos de Brasília, e isso é mencionado, né? Além disso, tem, para concluir, porque eu já estou me estendendo, mas eu não queria deixar de contar essa história, para concluir, tem também um outro episódio que acontece a partir desse retorno de Rogério Duprat e da Tropicália, que é o MARDA, que é um movimento que ele cria com Décio Pinhatari, chamado Movimento de Arregimentação Radical em Defesa da Arte. Olha aí, Greg. A gente já falou sobre isso, né? E o MARDA é uma espécie de pop brasileiro, de camp brasileiro, né, para falar mais especificamente. Quando as ideias do kitsch chegam ao Brasil, são publicados os livros do Abraham Moles sobre o kitsch, né, e aí se começa a desenvolver uma leitura irônica da cafonalha brasileira, que afinal tomaria conta do poder. Porque quando acontece isso que o pessoal está pedindo agora aí do AI-5, quando o AI-5 acontece, quem toma o poder é justamente esse pessoal que era ironizado por esse movimento de brincadeira chamado MARDA. Mas isso é assunto para um outro momento, eu posso contar isso até na próxima semana, mas isso veio junto com essa história, e é uma das coisas do Rogério Duprat mais interessantes, quer dizer, Rogério Duprat é o mundo, né? E, por fim, eu falei do Marda e eu acabei anunciando muito o Rogério Duprat, a história era muito longa e acabei não falando de Gilberto Mendes, e o Gilberto Mendes também vai incorporar na sua obra esse elemento por um caminho um pouco diferente, eu diria, de certo modo, mais convencional, porque enquanto Gilberto Mendes não abandona a música de concerto, ele leva o happening para dentro da música de concerto, com composições como Santos Futebol Clube, que tem
gritos de torcida no meio, é absolutamente genial. Eu e Paulo Hartmann, que está aqui me assistindo, a gente também fez, eu participei de um concerto do Gilberto Mendes, com o próprio Gilberto Mendes, coisa que eu me gabo muito de ter participado, né? Foi uma coisa genial, foi uma honra para mim também ter participado disso. O Gilberto Mendes é um compositor genial, muitas das coisas de Gilberto Mendes tem até um documentário sobre Gilberto Mendes que está disponível aí no YouTube e tem gravações dessas apresentações do Gilberto Mendes, um santista fanático, né? Ele era de Santos, adorava Santos, como a minha amiga Luísa Valente, que foi grande amiga do Gilberto Mendes, e o Gilberto Mendes foi a contraparte disso, quer dizer, ele leva toda essa produção do aleatorismo, assim chamado aleatorismo e tal, e da incorporação do ruído na música para dentro da música, para e passa uma outra coisa que ele adorava fazer, que era trabalhar com trilhas sonoras e com músicas de orquestra, né, que ele gostava muito, músicas dançantes, de orquestra dançante e tal, e depois Gilberto Mendes desenvolveu toda uma vertente nesse sentido também, num caminho um pouco diferente do Prá. Do Prá foi uma outra radicalização, ele não considerava que ele era mais compositor, e nem maestro, ele se dizia apenas um arranjador, né, e tem diferenças isso. Mas ele contribui de forma excepcional para a construção de uma outra nova musicalidade brasileira. Então, é esse conjunto de coisas excepcional que é uma reverberação daquilo que John Cage faz nos Estados Unidos e que reverbera em nós aqui no Brasil dessa forma tão excepcional, tão incrível. E com isso eu vou encerrando a minha conversa de hoje aqui, contando que essa pesquisa não está terminada, ela vai continuar sobre o Departamento de Música da UNB, que é uma coisa que ainda pretendo escrever mais sobre isso. E isso é parte da minha pesquisa, aliás, que eu faço aqui na UFRB sobre as relações entre comunicação, mídia, arte e mídia no contexto dos anos 60 para cá no Brasil. Então, com isso eu termino esse encontro de hoje e no próximo encontro aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas como a relação do corpo com os instrumentos, sobre a performance musical. Eu tinha uma programação aqui ao vivo, né? Quando a gente dando aula, eu daria essa aula com o maestro Solon Mendes, né? O meu amigo que dirige os Novos Cachoeiranos, para falar sobre a regência contemporânea, né? Mas existem outros especialistas para falar sobre isso. Eu não sei, vai vir alguma outra coisa aí no próximo capítulo da nossa conversa aqui. Talvez eu desenvolva alguma das coisas que eu falei aqui hoje, né? E conte, talvez um pouco mais alongadamente, outras histórias como essa. Então, eu espero vocês logo mais às 4h aliás, às 4h não, 4h é agora, daqui a uma meia hora, umas 5h, para outra live de estudos da performance, e na semana que vem a gente volta aqui com a nossa conversa sobre som e movimento, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado pela paciência, inclusive, de eu ter ultrapassado todos os tempos, mas eu tinha que contar algumas histórias que eu contei, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.